de Curso SEI. A gente sabe aprovar. Vamos lá, galera. Vamos continuar aí o nosso curso de nivelamento, hoje com o tema potenciação. Algo extremamente importante para você fazer contas. Basicamente, a primeira definição de potenciação, pensando aqui que A é um número qualquer e o M é um número inteiro, quando a gente fala A elevado a M, o que a gente está pensando é o A multiplicado por ele mesmo M vezes. Então, ao invés de ficar escrevendo, né, A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, você escreve A e aqui o número de vezes que ele está sendo multiplicado. Daqui a pouco a gente vai mexer com isso aqui, com alguns números nos exemplos. Antes de fazer os exemplos, vamos ver que propriedades surgem dessa definição. As três primeiras são propriedades mesmo, você consegue enxergar a partir da definição. E são três coisas famosas. Aqui, primeiro é o famoso produto de potências de mesma base, que é o repete a base e soma os expoentes. Quando você tem divisão de potências de mesma base, você repete a base e diminui os expoentes. E quando você tem potência de potência, A elevado a M elevado a N, você repete a base e multiplica os expoentes. Então, só para deixar claro aqui, eu estou falando aqui alguns termos, para você, de repente, se estiver perdido, que fique claro. Isso é o que a gente chama de base. Isso é o que a gente chama de expoente. E aqui estão as propriedades. Os três finais, os itens 4, 5 e 6, eles na verdade são definições. A gente define que essas coisas são verdades. Aqui eu tenho A elevado a 0 é igual a 1. E aqui nesse, é bom aqui deixar claro que para este caso aqui, o A tem que ser diferente de 0. Então, qualquer coisa que não seja 0, se estiver elevado a 0, vai dar 1. A gente vai ver por quê nos exemplos. Quando você tem aqui um número negativo, tem um menos aqui no expoente, você pode tirar esse menos e escrever uma fração. Então, A elevado a menos N, eu posso dizer que é 1 sobre A elevado a N. Posso substituir isso por isso. E quando você tem raiz de índice N de um valor, você pode transformar isso em potência também, sendo o expoente fracionário. Esse N aqui do índice fica no denominador da fração. Vamos ver essas coisas com exemplos, né, com números, eu acho que facilita. Primeiro aqui, ó, eu tenho um produto A elevado ao cubo vezes A ao quadrado. Pela propriedade que está aqui, que é a primeira, eu posso dizer que isso vai ser A elevado a 3 mais 2, que é A elevado a 5. Mas por que a gente pode fazer isso? Por que eu posso pegar, repetir a base e somar os expoentes? Veja a partir da definição o que significam essas coisas. Isso aqui, A ao cubo, é A vezes A vezes A. A ao quadrado é A vezes A. Que A ao cubo é o produto do A com ele mesmo 3 vezes. Aqui é o produto do A com ele mesmo 2 vezes. Aí quando eu escrevo tudo, o que eu observo? Quantos A's eu tenho ali? 3 mais 2, que é justamente agora no total eu tenho A elevado a 5. Daí que vem a propriedade. Exemplo 2. Agora é a potência de potência, que é a propriedade 3. A ao cubo elevado ao quadrado. O que acontece? A ao cubo, primeiro, pela propriedade, isso aqui vai ser A elevado a 3 vezes 2, que é A à sexta. Isso é o resultado usando a propriedade. Agora, por quê? A ao cubo é A vezes A vezes A. Agora, tudo isso, que é o A ao cubo, está elevado ao quadrado. Então, é ele multiplicado por ele.
No total, quantos A's eu tenho? 3 aqui, mais 3 aqui. Só que 3 mais 3 é justamente 6, que é 3 vezes 2. Então, no total, A a sexta. Então, as propriedades têm porquê, né? Vem da definição. Último exemplo, A ao quadrado dividido por A à quinta. Se eu usar a propriedade, eu posso usar a propriedade de 2, A ao quadrado dividido por A à quinta, A ao quadrado dividido por A à quinta, pela propriedade, vai ser A elevado a 2 menos 5, que vai ser A elevado a menos 3. Usei essa propriedade 2. Só que agora também apareceu algo que me remete à propriedade 5. Porque você viu que apareceu um menos 3 lá embaixo. E a propriedade 5 está me dizendo que A elevado a menos 3 pode ser 1 dividido por A ao cubo. Da onde vem isso? Ora, pensa aqui de onde vieram as coisas. Isso aqui é A vezes A, e embaixo A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. O que está acontecendo? Agora eu tenho mais A embaixo do que em cima. Então, na verdade, eu simplifico o que dá. O que sobrou? 1 em cima e A ao cubo embaixo. Então, isso aqui é 1 sobre A ao cubo, que é o A elevado a menos 3. Então, tá aí. Bom, acho que para uma aula inicial de teoria, tá bom. Depois teremos mais aulas aí com exercícios para a gente poder massificar bem essas propriedades. Bons estudos aí, galera.